Sabe, lá nas noites bem antigas, quando o céu e a terra pareciam conversar mais de perto, foi que nasceram as histórias que dão forma ao nosso mundo. E a que eu vou contar agora é uma delas. Um Itã que fala de sabedoria, de necessidade e daquele poder que surge quando a coragem encontra o seu destino. Cheguem mais, podem se acomodar aqui perto do calor, porque as palavras que vêm aí viajaram muito tempo para chegar até nós. Bem-vindos ao canal Lendas dos Orixás, o lugar onde a sabedoria ancestral africana ganha voz. Hoje, a gente vai ouvir o que o mar tem para nos sussurrar, um dos seus maiores segredos. Bom, nossa história começa com Iemanjá, a grande rainha das águas, sabe? A casa dela era um espelho da fartura do oceano. E ao lado dela vivia seu esposo, Orumilá, o mestre dos segredos, aquele que entendia a língua das estrelas e do destino. Pois bem, um dia chegou um chamado, uma convocação do grande sábio Olofim. Os maiores mestres, os maiores adivinhos de todas as terras estavam sendo chamados para uma reunião muito importante. E claro, Orumilá, com todo o seu conhecimento, não podia faltar. Então, ele partiu, deixou Iemanjá cuidando do lar e prometeu que voltaria logo. Só que o tempo tem seu próprio ritmo, né? A primeira lua passou e a casa ainda estava farta. Mas as luas foram se sucedendo no céu e a despensa aos poucos foi se esvaziando. As estações mudaram, o vento soprou diferente. E nada, nenhum sinal de Orumilá na estrada. A necessidade, sabe, aquela que chega em silêncio, começou a bater na porta. Iemanjá olhava ao redor, sentindo o peso da responsabilidade nos ombros. A preocupação era como uma maré subindo no peito, sabe? Ela era uma rainha, uma mãe, sua casa, seu povo, precisavam dela. E aí fica a pergunta, né? O que fazer quando quem provê está longe e a única resposta que se tem é o silêncio? Só que Iemanjá não é feita de espera. Ela é feita da força das ondas, da sabedoria que mora no fundo das águas. A necessidade empurrou sim, mas foi a sua própria inteligência que mostrou o caminho. Uma decisão precisava ser tomada. E foi. Acontece que ela já era uma adivinha de nascença. Corria em suas veias o dom de enxergar além. Com todo respeito, ela pegou o oráculo de Orumilá e começou a atender quem batia em sua porta pedindo ajuda. E olha, as palavras dela eram claras, os conselhos certeios, a sabedoria que ela carregava revelava os caminhos de um jeito impressionante. E o resultado? A notícia se espalhou que nem vento. A casa de Iemanjá voltou a ter fartura. E não só de comida, mas de esperança. Os doentes encontravam alívio, os perdidos achavam um rumo. Ela se tornou uma luz na aldeia, uma conselheira cuja fama crescia a cada dia, trazendo alívio e prosperidade para muita gente. Agora uma pequena pausa na nossa história. Se esse conhecimento ancestral que a gente está compartilhando ressoa com você, se toca seu coração, demonstre seu apoio. Deixa o like e se inscreve aqui no canal, para essa corrente de sabedoria não se quebrar e os próximos Itãs sempre encontrarem um caminho até quem quer ouvir. Enquanto a fama de Iemanjá crescia, bem longe dali, Orumilá finalmente começava sua jornada de volta para casa. Ele vinha satisfeito, sabe? Mal sabia ele que em seu próprio lar uma nova ordem tinha se estabelecido. Nas vilas por onde ele passava, os rumores começaram a chegar aos seus ouvidos. O povo falava de uma mulher misteriosa, uma vidente com um poder imenso, cujas previsões eram tão perfeitas quanto as de um grande babalaô. Aquilo acendeu um alerta. Uma sementinha de desconfiança começou a brotar no coração dele. Quando chegou na sua cidade, ele não se anunciou. Foi chegando de fininho, se escondeu e ficou observando o movimento em sua casa. Não demorou nada para ele confirmar. Era Iemanjá, sua esposa. Ele ficou furioso e a voz dele saiu como um trovão. Quem ousa usar a minha sagrada ferramenta? Mas a resposta dela veio firme, como uma rocha no meio do mar. Você pensou que eu iria morrer de fome? Orumilá não aceitou a justificativa. Ele se sentiu desafiado na sua autoridade e, cego pela contrariedade, levou Iemanjá para ser julgada pelo grande Olofim, o sábio dos sábios, aquele que poderia, enfim, colocar as coisas em seu devido lugar. Olofim ouviu os dois lados, com toda a paciência e sabedoria do mundo. Ele olhou para Orumilá, olhou para Iemanjá e sua decisão foi o puro equilíbrio da justiça. Ele reafirmou, sim, que Orumilá era e continuaria sendo o mestre do destino, o senhor dos 16 Odus. Mas ele também reconheceu a verdade, e Iemanjá tinha um dom natural para aquilo, um talento que não podia ser negado.
E daquele julgamento, veja bem, não nasceu uma punição. Nasceu um novo equilíbrio, uma nova ordem sagrada que mudaria para sempre a prática da adivinhação. Olofim decretou com toda a clareza. Para Orumilá, o mestre, ficaria o domínio do Opelé e dos Iquins, que são as ferramentas para ler as tramas mais profundas e complexas do destino. E para Iemanjá, a rainha sábia, foi dada a autoridade sobre o jogo de búzios, o Merim de Logum, para interpretar as correntes do dia a dia, as situações mais diretas da vida. E é aqui, pessoal, que está o coração do nosso Ritã. Com essa decisão, um portal se abriu. Uma atribuição sagrada, que antes era só dos homens, foi pela primeira vez dada a uma mulher. E através dela, a todas as mulheres. Um novo caminho de poder espiritual e sabedoria foi inaugurado ali. Isso mudou o jogo para sempre. E para que não ficasse nenhuma dúvida sobre o respeito que era devido à Rainha do Mar, Olofim fez um último aviso a Orumilá. Sempre que o Odu de Iemanjá surgisse em seu jogo, todos os babalaôs em todos os tempos deveriam parar, tocar a testa no tabuleiro e prestar homenagem a ela, um sinal eterno do poder e da legitimidade dela. E é assim que a nossa história de hoje termina. Uma história que nos ensina que a sabedoria encontra muitos caminhos para se manifestar e que a necessidade, às vezes, é a mãe das maiores transformações. Em honra à grande rainha do mar, cuja inteligência e coragem abriram um novo caminho para todos nós. Odoiá! Sabe, lá nas noites bem antigas, quando o céu e a terra pareciam conversar mais de perto, foi que nasceram as histórias que dão forma ao nosso mundo. E a que eu vou contar agora é uma delas. Um Itã que fala de sabedoria, de necessidade e daquele poder que surge quando a coragem encontra o seu destino. Cheguem mais, podem se acomodar aqui perto do calor, porque as palavras que vêm aí viajaram muito tempo para chegar até nós. Bem-vindos ao canal Lendas dos Orixás, o lugar onde a sabedoria ancestral africana ganha voz. Hoje, a gente vai ouvir o que o mar tem para nos sussurrar, um dos seus maiores segredos. Bom, nossa história começa com Iemanjá, a grande rainha das águas, sabe? A casa dela era um espelho da fartura do oceano. E ao lado dela vivia seu esposo, Orumilá, o mestre dos segredos, aquele que entendia a língua das estrelas e do destino. Pois bem, um dia chegou um chamado, uma convocação do grande sábio Olofim. Os maiores mestres, os maiores adivinhos de todas as terras estavam sendo chamados para uma reunião muito importante. E claro, Orumilá, com todo o seu conhecimento, não podia faltar. Então, ele partiu, deixou Iemanjá cuidando do lar e prometeu que voltaria logo. Só que o tempo tem seu próprio ritmo, né? A primeira lua passou e a casa ainda estava farta. Mas as luas foram se sucedendo no céu e a despensa aos poucos foi se esvaziando. As estações mudaram, o vento soprou diferente e nada, nenhum sinal de Orumilá na estrada. A necessidade, sabe, aquela que chega em silêncio, começou a bater na porta. Iemanjá olhava ao redor, sentindo o peso da responsabilidade nos ombros. A preocupação era como uma maré subindo no peito, sabe? Ela era uma rainha, uma mãe, sua casa, seu povo, precisavam dela. E aí fica a pergunta, né? O que fazer quando quem provê está longe e a única resposta que se tem é o silêncio? Só que Iemanjá não é feita de espera. Ela é feita da força das ondas, da sabedoria que mora no fundo das águas. A necessidade empurrou sim, mas foi a sua própria inteligência que mostrou o caminho. Uma decisão precisava ser tomada. E foi. Acontece que ela já era uma adivinha de nascença. Corria em suas veias o dom de enxergar além. Com todo respeito, ela pegou o oráculo de Orumilá e começou a atender quem batia em sua porta pedindo ajuda. E olha, as palavras dela eram claras, os conselhos certeios, a sabedoria que ela carregava revelava os caminhos de um jeito impressionante. E o resultado? A notícia se espalhou que nem vento. A casa de Iemanjá voltou a ter fartura. E não só de comida, mas de esperança. Os doentes encontravam alívio, os perdidos achavam um rumo. Ela se tornou uma luz na aldeia, uma conselheira cuja fama crescia a cada dia, trazendo alívio e prosperidade para muita gente. Agora uma pequena pausa na nossa história. Se esse conhecimento ancestral que a gente está compartilhando ressoa com você, se toca seu coração, demonstre seu apoio. Deixa o like e se inscreve aqui no canal, para essa corrente de sabedoria não se quebrar e os próximos Itãs sempre encontrarem um caminho até quem quer ouvir. Enquanto a fama de Iemanjá crescia, bem longe dali, Orumilá finalmente começava sua jornada de volta para casa. Ele vinha satisfeito, sabe?
Mal sabia ele que em seu próprio lar uma nova ordem tinha se estabelecido. Nas vilas por onde ele passava, os rumores começaram a chegar aos seus ouvidos. O povo falava de uma mulher misteriosa, uma vidente com um poder imenso, cujas previsões eram tão perfeitas quanto as de um grande babalaô. Aquilo acendeu um alerta. Uma sementinha de desconfiança começou a brotar no coração dele. Quando chegou na sua cidade, ele não se anunciou. Foi chegando de fininho, se escondeu e ficou observando o movimento em sua casa. Não demorou nada para ele confirmar. Era Iemanjá, sua esposa. Ele ficou furioso e a voz dele saiu como um trovão. Quem ousa usar a minha sagrada ferramenta? Mas a resposta dela veio firme, como uma rocha no meio do mar. Você pensou que eu iria morrer de fome? Orunmilá não aceitou a justificativa. Ele se sentiu desafiado na sua autoridade e, cego pela contrariedade, levou Iemanjá para ser julgada pelo grande Olofim, o sábio dos sábios, aquele que poderia, enfim, colocar as coisas em seu devido lugar. Olofim ouviu os dois lados, com toda a paciência e sabedoria do mundo. Ele olhou para Orunmilá, olhou para Iemanjá e sua decisão foi o puro equilíbrio da justiça. Ele reafirmou, sim, que Orunmilá era e continuaria sendo o mestre do destino, o senhor dos 16 Odus. Mas ele também reconheceu a verdade, e Iemanjá tinha um dom natural para aquilo, um talento que não podia ser negado. E daquele julgamento, veja bem, não nasceu uma punição. Nasceu um novo equilíbrio, uma nova ordem sagrada que mudaria para sempre a prática da adivinhação. Olofim decretou com toda a clareza. Para Orunmilá, o mestre, ficaria o domínio do Opelé e dos Iquins, que são as ferramentas para ler as tramas mais profundas e complexas do destino. E para Iemanjá, a rainha sábia, foi dada a autoridade sobre o jogo de búzios, o merim de Logum, para interpretar as correntes do dia a dia, as situações mais diretas da vida. E é aqui, pessoal, que está o coração do nosso Ritã. Com essa decisão, um portal se abriu. Uma atribuição sagrada, que antes era só dos homens, foi pela primeira vez dada a uma mulher. E através dela, a todas as mulheres. Um novo caminho de poder espiritual e sabedoria foi inaugurado ali. Isso mudou o jogo para sempre. E para que não ficasse nenhuma dúvida sobre o respeito que era devido à Rainha do Mar, Olofim fez um último aviso a Orunmilá. Sempre que o Odu de Iemanjá surgisse em seu jogo, todos os babalaôs em todos os tempos deveriam parar, tocar a testa no tabuleiro e prestar homenagem a ela, um sinal eterno do poder e da legitimidade dela. E é assim que a nossa história de hoje termina. Uma história que nos ensina que a sabedoria encontra muitos caminhos para se manifestar e que a necessidade, às vezes, é a mãe das maiores transformações. Em honra à grande rainha do mar, cuja inteligência e coragem abriram um novo caminho para todos nós. Odoiá!